Boa noite, minhas irmãs. Muito boa noite para vocês. Que a paz do Senhor seja sobre a vida de cada uma, guardando a mente, o coração de vocês em Cristo Jesus. E hoje, dia 16, vamos para Provérbios 16 e começa assim: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Olha só, minhas irmãs. O Senhor fez todas as coisas para fins determinados, até o ímpio para o dia da calamidade. O Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que esse não ficará impune. Tem muitas irmãs que relatam sobre o orgulho dos esposos, E que muitas vezes pedem justiça ao Senhor. Não peça justiça. Foi o que eu comentei hoje com uma irmã. Peça misericórdia para o seu esposo, porque quando você erra, você também pede misericórdia para você ao Senhor. Então, sempre faça para o outro o que você quer para você. É um padrão do Senhor, Então, o Senhor, pela palavra, já vai julgar os adúlteros. E Ele mesmo diz aqui, que Ele não vai ficar impune, Mas você não deseja isso no seu coração. Deseje sempre que o Senhor alcance seu marido com misericórdia, com perdão de pecados, perdoando pelos erros dele, pelas humilhações que ele te fez passar, não importa. Peça para o Senhor ser misericordioso com ele, assim como você quer que o Senhor seja misericordioso com você quando você erra. Tá bom, minhas irmãs? Versículo 8. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa. Olha só. É pela misericórdia e pela verdade que uma pessoa é limpa das culpas, dos pecados dela. Então, não esqueça isso. E pelo temor do Senhor se evita o mal. Então, olha novamente o temor do Senhor. É temendo ao Senhor que a gente tem livramento das coisas ruins, Que a gente se livra do mal mesmo. Esse foi o 6, na verdade, Agora o 7. Se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Sabe, minhas irmãs? Isso aqui é muito profundo. Quando os seus caminhos agradam ao Senhor, até os teus inimigos vão viver em paz com você. Agora sim, versículo 8. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grande rendimento com injustiças. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Você tem que traçar o seu caminho. Veja aqui, no versículo 8 diz que a gente traça o nosso caminho, mas o Senhor quem dirige os passos. E aí diz também aqui no versículo 1, logo no 16, que o coração da gente faz planos. Então, é natural que o nosso coração faça planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Não quer dizer que todos os nossos planos vão se cumprir, mas a gente precisa ter os planos para o Senhor aprovar ou desaprovar, Porque a gente sabe que a resposta vai vir dele, mas a gente precisa fazer os planos. E aqui no 9 diz exatamente isso, que o coração da gente faz planos, traça caminhos, Mas é o Senhor quem dirige nossos passos, Nós que vivemos em obediência, Buscando temer ao Senhor. É assim que acontece, o Senhor vai dirigindo os nossos passos. Versículo 10. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas, que ele seja justo ao pronunciar uma sentença. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obras suas são todos os pesos da bolsa. Aqui fala muito sobre ser honesto, Não ter um peso diferente ou buscar ganhar mais. Fala muito sobre riqueza também o livro de Provérbios, no sentido de dinheiro, Versículo 12. Os reis detestam a prática da maldade, porque o trono se estabelece pela justiça. Agora você pensa assim, se os reis, naquela época que fala muito sobre reis, se os reis eles detestam, imagina o Senhor, que é o rei dos reis, que ele é o verdadeiro rei sobre todos os reis. Então que a gente lembre que todas as coisas que existem nesse mundo têm uma semelhança com as coisas eternas. Por exemplo, se você cumprir princípios, você alcança promessas, Não quer dizer que você vai ser salvo. É uma coisa que é muito triste de falar, mas existem muitas pessoas que creem, que são crentes, mas que não vão morar com Deus no céu, Por quê? Porque elas não faziam a vontade de Deus.
Quando a Bíblia fala sobre aqueles que vão chegar e dizer: Senhor, Senhor, mas em teu nome nós fizemos isso, expulsamos demônios e tal. E o Senhor vai falar: apartem-se de mim porque eu não conheço vocês. Eram pessoas crentes, estavam vivendo e usando o nome do Senhor para muito, para realizar grandes obras. Porém, não viviam para o Senhor. Fazer as coisas de Deus e fazer as coisas com Deus são diferentes, A gente precisa se atentar muito a isso, A gente precisa não se deixar levar pela religiosidade. Muita gente vive dentro de uma igreja, desse sistema religioso, todos os dias, ora todos os dias. Mas o coração, é isso que eu quero que vocês lembrem, é o coração, são as intenções do coração que o Senhor está vendo e não as atitudes externas. Tem muita gente, por exemplo, um psicopata, quem tem esse transtorno, quem tem esse tipo de problema, ele, para os outros, ele é uma pessoa maravilhosa. Ele age milimetricamente calculado, tudo corretamente, de forma ordenada. Então, as ações dele mostram uma boa pessoa, uma pessoa de caráter. Mas, na verdade, ele não é, porque as intenções do coração são outras. Então, o Senhor tem visto a intenção de coração de muitos e tem reprovado também a muitos, meus irmãos? Que Deus tenha misericórdia de nós e que não sejamos esses que vivem por religião. E por que eu falo isso? Interrompi aqui a leitura para falar sobre isso. Porque é muito comum que as irmãs, elas queiram o marido de volta e parece que Deus é só uma ponte para ela conseguir restaurar o casamento. E não é assim, que não seja assim, minhas irmãs, com vocês. O Senhor, Ele não é uma ponte, Ele é tudo. Enquanto Ele não é o seu tudo, as outras coisas passam a ser idolatria, O Senhor não divide o lugar dele com ninguém. Quando algumas irmãs chegam para mim e falam: mas eu estou tanto tempo no deserto, o Senhor disse que ia restaurar, mas o tempo passa e eu vou ficando sem fé. Isso quer dizer que você só adora a Deus se Ele restaurar teu casamento. Isso quer dizer que é importante para você que o seu casamento seja restaurado, E aí, se restaurar, Deus vai estar nele. E se não restaurar, minhas irmãs? E se Deus disser assim: filha, eu quero você agora sozinha, Não quero que você volte para o seu relacionamento, quero cuidar de você no sentido de tratar o seu emocional e te levar para lugares e viver teu propósito como você nunca viu nem viveu. E aí, minhas irmãs? O Senhor precisa estar nesse lugar, o Senhor precisa ser o centro, E não vou servir ao Senhor para restaurar meu casamento, minhas irmãs? Então, que isso esteja muito nítido na mente e no coração de vocês. E agora vamos para o versículo 13. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio consegue acalmá-lo. Olha só que a sabedoria está em saber acalmar, em pacificar, em saber dar o conselho certo, ter a palavra certa na hora certa, A gente leu isso aqui algumas vezes. Temer ao Senhor, se desviar do mal. Então veja que para conseguir acalmar um rei se precisa apenas de uma pessoa sábia e não de uma pessoa forte, musculosa, Uma pessoa com uma espada, precisa de alguém sábio. E o furor, aqui a gente leu o 14 e o 15. O semblante alegre do seu rei significa vida, e a sua bondade é como chuva fora de época. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente é adquirir o entendimento do que a prata. Veja que aqui ele está colocando o ouro, que é um metal da gente que é muito valioso, Está colocando abaixo da sabedoria. É melhor ter sabedoria do que ouro. E é mais excelente ter entendimento do que prata, que é o segundo, no ranking de pedras, de metais caros. Então veja que é muito mais importante você buscar no Senhor a sabedoria e o entendimento do que as outras coisas. O 17. O caminho dos retos é desviar-se do mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. 18. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Então, sempre antes da ruína de alguém, houve uma soberba. E o espírito orgulhoso sempre vem depois a queda, Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os orgulhosos. Quem atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Felicidade, minhas irmãs, não está atrelada ao casamento, à restauração.
E felicidade está em você temer ao Senhor, felicidade está em você confiar no Senhor. É nesse descanso, né, com o Senhor. Tem um salmo que fala, né, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso, vai descansar. Então, que você possa habitar todos os dias, né, nesse lugar com o Senhor, né, de intimidade. Que o Senhor possa trazer quebrantamento aos nossos corações para que a gente possa guardar essa palavra sempre nos nossos corações para não pecar contra Ele, né, minhas irmãs? Agora vamos para o versículo 21. O sábio de coração é chamado prudente. Então, quem tem um coração sábio sabe calcular o impacto das decisões. Lembra que isso é uma prudência? É antes de fazer algo, você calcular se aquilo vai ter uma consequência boa ou ruim. Então, no 21 diz que o sábio de coração é chamado prudente e a doçura no falar aumenta o saber. Você que fala de forma ríspida, de forma grossa, acha que vai ganhar pelo tom da voz, acha que vai ganhar uma discussão pela forma que você fala. Aqui está dizendo que não é assim, não. Está dizendo que é a doçura no falar que aumenta o saber. A sabedoria também vem na doçura do falar, minhas irmãs. Como eu sempre digo para vocês, na verdade, em relação ao deixar ir. O deixar ir não tem a ver com fechar a cara, brigar, torcer o bico quando ele fala alguma coisa, né? Ignorar ou até ficar passando coisas na cara no sentido de ele tá ali e você passa, solta uma indiretinha. Não falei nada com ele, mas soltou uma indiretinha. Não tem a ver com isso. O deixar ir tem a ver com sorriso nos olhos e doçura no falar. Se precisar falar, você vai responder com palavras de doçura, de candura mesmo. Se não precisar falar, você não precisa nem ver nem falar, né? Tem algumas irmãs que têm situações de o marido precisar ir na casa dela para visitar os filhos e ficar um tempo lá. Aí você vai ficar passando para lá e para cá, dando indireta ou fechando a cara ou mostrando que está irritada. Isso não é deixar ir. Deixar ir é estar assim com plenitude de confiança no Senhor, no sentido de não importa o que ele faça, se o Senhor quiser vai restaurar. E aí ele vai falar com você, você vai ter o sorriso nos olhos ao falar, você vai ter palavras doces para dizer, se ele for um grosso que toda vez que me vê é rude comigo, isso aí é um problema dele. Ele vai ser rude com você e você vai ser rude também, então você também é rude, você também está no pecado. Então quem está, né, nesse sentido de estar bem mais espiritualmente preparado e se preparando no Senhor, está mais apto, né, na hora de responder. Então pense assim, imagine que seu marido seja grosso com você quando ele te vê e você é doce, você tem sorriso nos olhos e você não trata ele mal. Ele vai sair de lá com a cabeça fervendo, sem entender nada. Aquela mulher é doida, por que ela tá me tratando assim se eu gritei com ela? E aquilo todo dia, né? Batendo é tipo água, batendo na pedra. A gente sabe que a pedra é muito mais forte, mas uma hora dá certo. Vai existir ali alguns furinhos, né? Então, minhas irmãs, que o Senhor possa estar dando sabedoria para vocês na hora de falar, de responder, de conversar, se for preciso. Deixar aí tem a ver com não buscar informações, não querer saber o que ele está fazendo, sabe, minhas irmãs? Não buscar da cunhada, da sogra, nas redes sociais, na foto do WhatsApp, nada disso. É literalmente desintoxicar sua mente e dizer assim, não pense mais nele, não procuro mais nada, agora é eu e Deus. Entendeu, minhas irmãs? Então, vamos agora para o versículo 22. O bom senso, para aqueles que o possuem, é fonte de vida, mas a tolice é punição para os insensatos. O coração do sábio é mestre de sua boca, olha só. Se você é sábio, você controla a sua boca, você que é mestre dela, você comanda, né? Você não pensa qualquer coisa e sai falando. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios. Palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Imagina, minha irmã, teu marido aflito, opresso, né? Tá ali sendo oprimido pelo inimigo. Tanta coisa na mente, já traiu a mulher, tá com aquilo na mente, já não vê os filhos com frequência, aquilo tudo ali tá fervilhando na mente dele. Já discutiu com alguém da família, tá com essa mulher que também tem os problemas, tudo ali, parece que tá tudo lindo, mas a mente dele tá assim um turbilhão. E aí imagina ele encontrar em você palavras agradáveis como favo de mel, e essas palavras vão ser doces para a alma dele, ou seja, vai ajudar a acalmar a alma desse homem. E ainda vai ser remédio para o corpo.
né? Imagine teu marido tendo um estouro de falar contigo de qualquer jeito e de você recebendo bem, saindo de lá com a alma calma, imagine. E agora imagina também o contrário, ele é grosso, você é grosso, os dois brigam, ele sai de lá arretado, né? Como a gente fala aqui na Bahia, e acaba fazendo um monte de bobagem porque já saiu com raiva mesmo, aí pensa assim, já tô com raiva mesmo, vou fazer isso e aquilo. Tá entendendo, minhas irmãs, que as palavras doces, elas são até cura para a alma e para os ossos? Agora, o versículo 25. Há caminho que parece direito ao ser humano, mas o fim dele é caminho de morte. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca o incita a isso. O desprezível cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. Uma pessoa que é desprezível, da boca dela só sai coisas como um fogo ardente. 28. O perverso semeia discórdias, e o difamador separa os melhores amigos. Imagine, né, que você não seja também essa pessoa, porque muitas mulheres acabam colocando, né, alguém, ou um amigo em comum, ou alguém da própria família, a mãe, o sogro, a cunhada, contra o próprio marido, né? Tá ali o tempo inteiro compartilhando as informações, dizendo que ele fez de errado, que ele não fez, e acaba criando uma mágoa no coração daquela pessoa que distancia. Então, que você não seja essa pessoa, minhas irmãs. Lembre-se que no deserto você precisa controlar sua língua, controlar seu falar. E o silêncio, né? Depois de deixar ir, vem aí agora o silêncio. É realmente silêncio total. Se você quer conversar com alguém, busque quem está passando também pelo deserto, porque além de te entender, ela vai poder te aconselhar, né? E não as pessoas da sua família, os amigos em comum, para poder falar, porque eles estão próximos, ele acaba pegando essa dor, né? E da forma errada. Aí, muitas vezes Deus restaura os casamentos e tá um clima horrível entre os familiares por tudo que vivenciaram, as humilhações, tudo que viu passar e não precisavam saber, né? Agora nós vamos para o versículo 29. O violento alicia o seu companheiro e o guia para um caminho que não é bom. Quem pisca os olhos imagina o mal. Quem morde os lábios o executa. Tá falando muito sobre ira aqui, né? Os cabelos brancos são a coroa de honra que é encontrada no caminho da justiça. Olha só, né? Fala muito sobre a questão dos mais velhos aqui, né? Que são uma honra. 32. É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu próprio espírito é melhor do que quem conquista uma cidade. Olha só, minhas irmãs. Quem controla o próprio espírito é melhor do que quem ganha uma guerra, né? Quem conquista uma cidade através de uma guerra. Então, tenha paciência e tenha domínio de seu espírito. Isso aqui tem a ver com o fruto do espírito, né? A gente sabe que lá em Efésios diz que o fruto do espírito é amor, domínio próprio, né? É a paciência, a mansidão. Todas essas coisas estão dentro do fruto do espírito. E o 33, para finalizar. Para fazer um sorteio são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. Independente, minhas irmãs, do que a gente planeja, são os planos do Senhor que vão prevalecer. Nós temos o nosso livre-arbítrio, que nos leva para caminhos muito longe do Senhor, né? Que nos desviam do caminho. Mas lembre-se sempre de uma coisa, os planos do Senhor vão se cumprir. Todos eles vão se cumprir. Tudo que está escrito vai se cumprir. Então, que você tenha isso em mente, que Deus não perde o controle de absolutamente nada. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: o Deus que destrona reis, que governa acima de qualquer governo, continua lá no seu trono e governa todas as coisas. Nada, absolutamente nada, foge do seu controle. E esse é o nosso Pai, esse é o nosso Deus. Ele é um Deus todo-poderoso que está acima de tudo e está acima de todos. Que você não perca essa esperança, que você não esqueça essa verdade. O Senhor tem o controle da tua vida. Você só precisa se colocar disponível, né, diante dele e pedir esse direcionamento. Senhor, me ensina a sonhar os teus sonhos, os teus planos, porque aí eu vou sonhar os teus planos, vai ser a mesma coisa do seu plano e o meu, então eles vão dar certo, né? A gente precisa planejar, a gente precisa buscar no Senhor os caminhos que a gente precisa seguir. A gente não vai ficar sentado esperando só Deus dizer. Não, a gente vai começar a buscar. E no caminho o Senhor vai mostrando o que Ele quer que a gente faça e o que Ele não quer que a gente faça. Então, que você seja essa pessoa disponível, que dá o primeiro passo e que coloca esses passos diante do Senhor, porque Ele vai te guiando. Amém, minhas irmãs?
Pai, muito obrigada por essa noite, por esse dia, por mais uma leitura, por mais um capítulo que o Senhor tem nos ensinado através da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, ensina as minhas irmãs, nos ensina a ter lábios, Senhor, que falam palavras dóceis, que trazem cura para a alma e para os ossos das pessoas que estão ao nosso redor. Pai, em nome de Jesus, tira do meio de nós a ira, nos ensina a ser mulheres de Deus, mulheres que oram, mulheres que buscam fazer a vontade de Deus, mulheres que conseguem instruir os seus filhos nos caminhos do Senhor, que não têm o foco nas coisas desse mundo, nem nos problemas relacionados ao casamento. Pai, nos ensina a ser fiéis a Ti, a cumprir o Teu propósito para nossas vidas, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, nessa identidade que encontramos em Ti, nesse pertencimento que sabemos que somos Tuas, Senhor. Então, que isso complete, Pai, que encha esse vazio de muitas irmãs por conta do casamento, por conta do divórcio, por conta do marido que saiu de casa. Pai, em nome de Jesus, ensina as minhas irmãs que quando temos o nosso pastor, nada mais falta e nada mais importa. Que as minhas irmãs sejam achadas em Ti, sem religiosidade, Pai, com as lamparinas acesas, com o óleo, Senhor, reserva. Pai, em nome de Jesus, não deixa que as minhas irmãs sejam enganadas por esse século, pelos enganos desse mundo, pelas opiniões desse mundo, Pai, pelo desejo do coração delas de ter os maridos de volta. Pai, em nome de Jesus, livra as minhas irmãs delas mesmas, guia, Senhor, o coração delas de acordo com a Tua vontade. Nos ensina, Senhor, a fazer a Tua vontade, nos ensina a sonhar os Teus sonhos, os Teus planos para nós, para que possamos, sim, Senhor, ser como sacerdotes Tuas nessa terra, Pai. Assim como o Senhor disse, nós somos reino e sacerdote, que possamos exercer esse sacerdócio, levando a Tua palavra a todas as pessoas, sendo carta lida, Senhor, que as pessoas possam olhar para nós e ver a Tua glória em nós, que Teu nome seja glorificado através das nossas atitudes, porque o Senhor vai nos ensinar a agir da forma certa, a reagir da forma certa, fazer a Tua vontade todos os dias. Pai, em nome de Jesus, não nos deixe enganadas, Senhor, não nos deixa que o nosso coração deseje as coisas do mundo e misture com as Tuas coisas, porque sabemos que o primeiro lugar é só Teu, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu clamo pelas minhas irmãs que estão na primeira fase, que estão no deserto. Livra elas, Pai, de querer somente que o marido volte, e por isso elas estão Te buscando, Senhor. Livra elas de Te usarem como o gênio da lâmpada, como um amuleto, porque o Senhor é nossa suficiência, o Senhor é o que preenche o nosso vazio, o Senhor é aquele que merece todos os lugares, Senhor, da nossa vida, da nossa alma, do nosso pensamento, do nosso coração. O Senhor quem deseja, Senhor, e quem está e quem vai estar a partir de hoje governando em todas as áreas da vida das minhas irmãs, das nossas vidas, Pai, para que Teu nome seja glorificado através de tudo que fizermos na nossa casa, com os nossos filhos, pois esse é o nosso primeiro ministério e não podemos errar em nossas casas. E também lá fora, Senhor, para as pessoas que conhecemos, os colegas de trabalho, as pessoas que vão ver a Tua glória em nós, que todas as coisas estejam ordenadas, Pai, segundo a Tua vontade, de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós, o Teu propósito, em nome de Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Amém.